Você não está perdendo a paz por causa do mundo. Você está entregando ela toda vez que reage. A indiferença estoica não te torna frio. Ela torna o mundo incapaz de te quebrar por dentro. Você não precisa controlar nada para ser forte. Basta parar de se abalar com o que nunca dependeu de você. A verdadeira indiferença não te afasta da vida. Ela te devolve o comando interno que você entregou ao mundo. Você já percebeu que a coisa que mais te cansa não é o que acontece, mas o quanto você se abala com isso? Uma palavra atravessada, uma atitude injusta, um atraso, alguém que não muda, e pronto, sua paz vai embora. Você tenta controlar, corrigir, ajustar, explicar, insistir, e quanto mais tenta, mais perde força por dentro. Isso não é azar. Isso é a ilusão de controle te esmagando aos poucos. Epicteto foi direto como poucos na história. O sofrimento nasce quando você exige domínio sobre o que não depende de você. Ele não prometeu conforto. Ele mostrou o ponto exato onde você está se destruindo. Você acredita que precisa reagir para não ser fraco, mas está fazendo exatamente o contrário, está entregando sua estabilidade a qualquer coisa externa. Indiferença, aqui, não é frieza, é liberdade, é agir sem se abalar, é fazer o que precisa ser feito sem deixar o mundo entrar em você. O estoicismo puro não pede que você mude as pessoas, nem a vida. Ele exige algo mais difícil, que você pare de lutar contra o que não é seu, e isso corta fundo, porque atinge direto o vício mais escondido da sua mente, a necessidade de controlar tudo para se sentir seguro. Escreva nos comentários: eu controlo o que é meu. Apenas isso. Agora ouça com atenção. Epicteto dividiu a vida de forma simples e brutal. Coisas que dependem de você e coisas que não dependem. Sua opinião, sua escolha, sua atitude, isso é seu. O resto não é. Quando você se abala, é sempre porque cruzou essa linha. Você tenta mandar no que não obedece. Pessoas, resultados, reconhecimento, passado, futuro, e paga com ansiedade, irritação e cansaço mental. Tornar-se indiferente é parar de reagir como se tudo fosse pessoal. É agir com firmeza sem carregar peso emocional. Você não deixa de agir, você deixa de se ferir. Isso não te torna passivo, te torna intocável por dentro. A pergunta que fica, e que incomoda, é simples e direta. Em que ponto da sua vida você ainda insiste em controlar algo que claramente não é seu? E quanto tempo mais você vai pagar por isso antes de cortar esse vínculo invisível que drena a sua paz? Você aplica o que foi prometido no momento exato em que algo foge do seu controle e você sente o corpo reagir, o aperto no peito, a irritação subindo, a mente correndo para consertar, cobrar, explicar. É aí que você para. Não para a situação. Para você. Você observa o impulso de reagir e não segue. Isso é agir sem se abalar. Não é fraqueza. É domínio interno. É perceber que o mundo está fazendo o que sempre fez e que o erro começa quando você acha que isso exige uma reação emocional sua. Na prática, isso começa quando alguém não age como você espera. Você sente a frustração. Antes, você entraria em conflito, em discussão interna, em desgaste. Agora, você identifica o ponto exato, a expectativa. Epicteto foi claro ao dizer que não são as coisas que nos perturbam, mas os juízos que fazemos sobre elas. O exercício é simples e duro: retirar o julgamento, não justificar, não atacar, não se explicar. Apenas agir de acordo com o que é seu dever e seguir em frente. Quando algo dá errado, você não pergunta mais: por que isso aconteceu comigo? Essa pergunta só alimenta essa ilusão de controle. Você pergunta: isso depende de mim? Se a resposta for não, você solta. Soltar não é desistir, é não carregar. Você faz o que está ao seu alcance e aceita o resto como parte da ordem das coisas. Esse movimento, repetido todos os dias, cria uma blindagem emocional silenciosa. No trabalho, por exemplo, você entrega o que precisa ser entregue. Se o reconhecimento vem, ótimo. Se não vem, você não se contorce por dentro. Antes, isso te abalava porque você confundia valor pessoal com resposta externa. Agora, você separa. Sua ação é sua. A reação do outro não é. Essa separação parece simples, mas muda tudo quando aplicada de forma constante. Em relações pessoais, a aplicação é ainda mais direta. Você para de tentar moldar o outro.
para de negociar sua paz. Se alguém age de forma injusta, você decide como responder, não como reagir. Reagir é automático e emocional. Responder é consciente e firme. A indiferença estoica aparece quando você não precisa punir, convencer ou se defender o tempo todo. Quando a ansiedade surge, observe o conteúdo dela. Quase sempre é futuro, algo que ainda não aconteceu, algo que não está sob seu controle. O treino é cortar o diálogo interno no ponto exato em que ele tenta prever, garantir, evitar. Você traz a mente de volta para a única coisa que é real e sua, a ação presente. Aplicar isso emocionalmente exige aceitar uma verdade incômoda. Você não tem direito a resultados. Você só tem responsabilidade sobre escolhas. Enquanto você exigir resultados, continuará refém do mundo. Quando aceita essa limitação, algo relaxa por dentro. A vida continua difícil, mas você para de brigar com ela. Outro ponto crucial é parar de interpretar tudo como pessoal. A maior parte das coisas não tem você como centro. Pessoas agem a partir das próprias dores, medos e limites. Quando você entende isso, a raiva perde força. Não porque você virou bonzinho, mas porque percebeu que se abalar, não muda nada. No trânsito, em filas, em atrasos, você pratica o mesmo princípio. Antes, cada obstáculo era um ataque. Agora, é apenas um evento. Você age dentro do possível e aceita o resto. Essa repetição diária constrói um estado interno estável. Não é teoria, é treino. Você também aplica o prometido quando para de explicar demais suas decisões. A necessidade de ser compreendido é outra forma de dependência externa. Você faz o que é correto segundo sua razão e segue. Se entendem, tudo bem. Se não, não é um problema seu. Quando alguém te provoca, o exercício é perceber que a provocação só funciona se você aceitar o convite. A indiferença não é ignorar, é escolher não entregar energia emocional. Você responde se for necessário, sem carga, sem veneno, sem drama. Com o tempo, você nota que sua energia mental começa a sobrar. Antes, ela era drenada tentando controlar pessoas, cenários e resultados. Agora, ela é usada para agir com clareza. Isso gera uma força silenciosa que os outros percebem, mesmo sem saber explicar. Você também aplica isso quando falha. Em vez de se atacar, você avalia o que dependia de você e ajusta. Culpa excessiva é outra forma de controle ilusório sobre o passado. O passado não obedece. O aprendizado, sim. No dia a dia, você começa a identificar frases internas que revelam apego ao controle. Isso não pode ser assim. Não deveria ter acontecido. As pessoas tinham que... Cada vez que essas frases surgem, você reconhece o erro de base e corrige. A prática emocional é seca, sem romantismo. Não envolve sentir algo especial. Envolve parar de alimentar estados que te desgastam. É um corte, não um abraço. É isso que torna o estoicismo raiz tão desconfortável e tão libertador. Você percebe que não precisa estar bem para agir corretamente. Emoção não é requisito para a virtude. Você age apesar do desconforto, e o desconforto perde poder. Essa inversão é fundamental. Com o tempo, você se torna previsível para si mesmo e imprevisível para o caos externo. As coisas continuam acontecendo, mas não te atravessam como antes. Você vira um ponto fixo. E então surge a pergunta que mantém tudo vivo e em movimento. Em qual situação específica da sua vida você ainda insiste em reagir emocionalmente, mesmo sabendo que não tem controle nenhum sobre aquilo? E o que aconteceria se pela primeira vez você simplesmente agisse sem se abalar e observasse o efeito disso dentro de você? Você começa a aplicar isso quando aceita que o desconforto não é um erro. Ele é o sinal de que você tocou no ponto certo. Sempre que algo te abala, ali existe uma tentativa de controle escondida. O treino emocional não é fugir desse desconforto, é ficar nele sem reagir. Ficar presente enquanto a vontade de corrigir, responder ou se defender aparece, você deixa a onda passar sem agir impulsivamente. Isso, repetido, muda sua estrutura interna. No momento em que alguém te decepciona, a mente corre para criar histórias. Não deveria ser assim. Eu não merecia isso. Aqui você corta. Você lembra que o comportamento do outro não depende de você. O erro não está no fato, está na exigência. Quando você solta essa exigência, a decepção perde força. Não some na hora, mas enfraquece. E isso já é liberdade. Quando você se sente irritado, observe. Quase sempre é porque algo saiu diferente do planejado. O plano virou apego.
O apego virou tensão. Aplicar o prometido é agir mesmo assim, sem carregar a frustração. Você ajusta o que pode e aceita o resto. Sem drama interno, sem discurso mental, apenas ação limpa. Em situações de injustiça, a mente quer vingança emocional. Quer provar algo, quer equilibrar o mundo. Aqui entra a lição mais dura do estoicismo. O mundo não te deve equilíbrio. Você escolhe se vai perder energia tentando forçar isso. A indiferença aparece quando você age com retidão sem precisar compensar emocionalmente o erro do outro. No cansaço mental, você percebe que passou o dia tentando controlar reações alheias, esperando respostas, aguardando validação. O treino é encerrar isso conscientemente. Você diz, internamente, isso não é meu, e volta para o que depende de você agora. Uma tarefa, um gesto, um passo simples. Quando a ansiedade aperta, você não tenta acalmar. Você identifica a fonte. Sempre é algo fora do seu alcance. Um futuro incerto, uma possibilidade, um medo. Você não discute com o medo. Você o deixa existir sem obedecer. A obediência é o que mantém a ansiedade viva. Em conflitos, você aplica o prometido quando fala menos, quando não precisa ganhar, quando não precisa fechar a conversa com vitória. Você diz o necessário, com firmeza, e para. O silêncio consciente é uma forma de indiferença poderosa. No trabalho, você para de misturar identidade com desempenho. Você faz bem o que faz. Se falha, corrige. Se acerta, segue. O valor pessoal não entra na equação. Essa separação reduz a carga emocional de tudo. Quando alguém te julga, você sente o impulso de se explicar. Esse impulso é dependência. Aplicar o prometido é resistir a ele. Você não precisa ser entendido por todos. Você precisa ser coerente com o que depende de você. Em decisões difíceis, você não espera se sentir seguro. Segurança emocional é uma armadilha. Você decide com base na razão disponível e aceita a incerteza como parte do processo. Isso fortalece mais do que qualquer garantia. Quando o passado volta à mente, trazendo culpa ou arrependimento, você lembra: o passado não obedece. Você observa, aprende e volta ao presente. Punir-se é tentar controlar o que já passou. No dia a dia, você começa a notar padrões. Sempre que se abala, existe uma frase interna de exigência. Isso tinha que ser diferente. O treino é substituir por isso é o que é. Não como resignação, mas como clareza. Você aplica o prometido quando não reage imediatamente. Um espaço mínimo entre estímulo e resposta muda tudo. Nesse espaço, você escolhe. Sem ele, você repete padrões. Com o tempo, você percebe que não precisa eliminar emoções, precisa parar de segui-las. Emoção passa, escolha fica. A indiferença emocional também aparece quando você para de comparar sua vida com a dos outros. Comparação é controle disfarçado. Você tenta medir algo que não está sob seu domínio. Quando algo dá certo, você não se apega. Quando dá errado, você não se destrói. Essa simetria cria estabilidade interna. Você começa a sentir menos urgência, menos pressa, menos necessidade de resolver tudo agora. Isso não te torna lento, te torna preciso. Aos poucos, você percebe que muitas batalhas eram opcionais e você escolhia lutar. Agora escolhe agir sem se ferir. Essa prática não te deixa frio, te deixa firme. Você sente, mas não se quebra. Você vê, mas não se perde. E enquanto você lê isso, surge uma pergunta que não pede resposta imediata, apenas observação honesta. Em qual área da sua vida você ainda confunde agir com reagir? E o que mudaria se, na próxima vez, você escolhesse conscientemente não se abalar e apenas fazer o que depende de você? Se algo aqui te atingiu, é porque você reconheceu a prisão. E isso já é um passo fora dela. Epicteto nunca chamou isso de iluminação nem de paz mística. Ele chamou de lucidez. Você não precisa vencer o mundo. Precisa parar de entregar sua estabilidade a ele. Cada vez que você reage, você perde poder. Cada vez que age sem se abalar, você recupera algo que é seu. Este canal existe para isso, te lembrar todos os dias do que depende de você e do que nunca dependeu. Não para te animar, para te manter firme. Se você quer continuar esse treino mental diário, inscreva-se agora, não por motivação, por disciplina interna. Ative as notificações para ter contato constante com essa voz estável quando o caos tentar te puxar.
Compartilhe se este vídeo com alguém que vive cansado de lutar com a vida, mas ainda não sabe onde está errando. E escreva nos comentários com honestidade. Em que situação da sua vida você mais perde o controle emocional hoje? Nomear isso é o primeiro corte. O próximo passo, você já sabe onde encontrar.